Olá, sejam todos bem-vindos à última live do quadro O Seu Lugar no Mundo. E hoje nós teremos uma live muito especial, com pessoas especiais, para falarmos sobre um assunto muito importante, que é a tragédia de você estar fora do seu verdadeiro lugar. E muitas pessoas não entendem porque travam na vida. E hoje eu tenho certeza que vocês vão ter uma compreensão mais clara do que acontece, de empecilho, que vocês vão ter uma clareza para perceber que alguns imprevistos não são apenas coincidências, eles nos revelam o caminho para aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. E ninguém melhor, né, do que pessoas que já passaram por isso, que transformaram as suas vidas quando descobriram o seu verdadeiro lugar. Então vamos começar, pessoal. Deixa eu trazer os nossos convidados. Olá, Vivian, boa noite. Como você está, Alessandro? Cris, vamos chegando. Olá, Maíra, Daiane. Tá dando para me escutar bem, pessoal? Deixa eu já trazer. Cadê José? E também, deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Prontinho. Olá, Lolita. Lolita, tá de ponta cabeça, hein, Lolita? Você não pode chamar. Agora sim, vai ajeitando por aí, deixa eu falar com o grande José enquanto isso. Seja muito bem-vindo, José. Que honra tê-lo aqui comigo mais uma vez, né? Agora para a gente celebrar essa conquista. E se apresente primeiramente para as pessoas. Daqui a pouco, quando a Graciele também chegar, eu vou falando um pouco mais sobre o tema da nossa live de hoje, tá bem? Sinta-se em casa. Ô, Vitor, para mim é uma honra maior ainda. Você é meu professor, meu mestre. O meu processo, ele tem tudo a ver com tudo que eu vivi com você nas constelações familiares e fora outras chaves que você permitiu que a gente tivesse acesso. E muito bacana dessas transformações que elas não são longas, né? E elas são bem objetivas. Isso faz uma transformação efetiva, né? Quando a gente se posiciona de uma maneira correta. O título da sua live é muito pertinente. O posicionamento ele é extremamente importante para que a gente atinja os nossos objetivos. A gente saber se localizar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Exatamente, né, José? E eu falo isso porque cada um de vocês hoje vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a sua história, sobre como essa percepção agregou, né? Mas basicamente na minha vida eu nem sabia que isso existia. E quando você não sabe, você vai seguindo o ritmo do inconsciente, você vai chamando tudo aquilo de destino. Só que quando você começa a perceber que várias áreas da sua vida começam a travar, no meu caso foi a saúde, né? O câncer, e que nada mais é do que um chamado. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Frear, é para a gente se frear, para a gente se olhar, para a gente perceber o que está acontecendo com nós mesmos, né? Então, por isso que o tema de hoje, justamente para falar sobre, agora que a Graciela chegou, né? Nós vamos falar sobre a tragédia de você estar fora do seu verdadeiro lugar, porque, querendo ou não, quando você está fora do seu lugar, você vive uma vida que não é a vida que você deseja, não é a vida que você busca. E quanto mais consciente você está de quem você é, mais rápido você sai dos problemas e mais rápido você direciona a energia para aquilo que você deseja. Então, ser consciente é de fato o maior presente que nós temos nessa vida. Então, muito obrigado, José, pela pequena partilha, mas vamos começar ainda daqui a pouquinho. Deixa eu falar com a Lolita, tá tudo bem aí? Tá dançando na câmera? Acho que não tá dando lugar aqui. Tenta posicionar um copo atrás, que aí vai dar uma estabilidade. Que a gente vai te ver na vertical. Na verdade, não sei muito bem. Deixa eu falar com a Graciele. Olá, Graciele. Seja muito bem-vinda à nossa live. Eu vi que você já gravou conteúdo antes de chegar aqui. Você é uma das pessoas que, de fato, fez valer essa jornada, porque estava passando por um momento de
de inflexão, ponto de inflexão, continua assim, transitando, só que agora com uma nova chave, uma nova percepção. Eu acho que isso que é a grande chave, né? E além disso, se apresente, por gentileza, para as pessoas que estão conosco hoje. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Espero que me escutem bem. Lolita, José, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Para mim também. Pois é, tudo bem? Estamos aí nessa jornada, vamos seguindo com fé, com muita firmeza, cada vez mais dando passos mais acertados, porque quando a gente sabe qual é o nosso lugar, as coisas se tornam mais simples. Não é, a vida não é sempre fácil, nunca vai ser, mas como até antes eu falei na live anterior, é como se você soubesse que há obstáculos em que você não precisa passar novamente. Você pode desviar, sabe que eles existem, mas você não precisa tropeçar neles e de novo, e de novo, de novo. Quando você se conhece, quando você encontra o seu lugar, você passa a entender o que realmente aconteceu, o que pode, quais são as questões que podem vir a acontecer contigo. Então, você já vai desviando, seu caminho vai se tornando mais fluido, digamos assim, né? Você fica mais atento, você se torna um observador das coisas que acontecem com você. Porque o que acontece com a maioria das pessoas em vida? Elas reclamam, elas entram num estado de rejeição daquilo que acontece, de negação. E quanto mais você evita aquele problema, mais você tem dificuldade de olhar para isso, mais ele se torna presente na sua vida. Então, quanto mais a gente consegue sair do problema, mais a gente encontra possibilidades. E é isso que a constelação faz, né? Ela nos tira do problema para que a gente consiga perceber as possibilidades em torno dele. E aí a gente sai dessa identificação com o sofrimento. Porque uma coisa que precisa ser dita é que escolher sofrer é o que muitas pessoas fazem. Elas escolhem o sofrimento. E escolher o sofrimento é uma postura infantil. Então, quando a gente sai desse problema, a gente encara ele com uma outra realidade, uma postura mais adulta, o problema ele não deixa de existir, ele continua existindo. Só que agora a gente consegue perder menos tempo naquela questão que a gente está envolvido e encontrar novas possibilidades. Não é mesmo, José? Deixa eu ver se a Lolita voltou aqui, ó. Ó, Lolita. É isso mesmo, Vitor. O mapa mental ele tem que ficar claro, né? Quais são as possibilidades, né? Não focar no que está te causando aquele problema aí. Você partir para uma vida onde os mecanismos de repetição eles se interrompem é extremamente gratificante. Hoje eu lembro quando eu comecei lá o meu processo, eu vi um processo de repetição em algumas áreas da minha vida. E como isso ficou claro, como isso ficou objetivo, que a gente chama de corpo de dor, né? Então, assim, escolher viver na dor, né? Eu não escolho mais viver na dor, porque as ferramentas estão aí, a gente é permitido a gente acessar as ferramentas e, como você falou, se colocar na posição de observador. A posição de observador muda tudo, muda toda a sua trajetória de vida e isso é contundente. E José, vamos começar então com você, enquanto a Lolita vai tentando entrar aqui, para eu apresentá-la também. Mas eu quero que você conte um pouco mais sobre a sua história, porque eu, no momento que eu te conheci, eu te conheci já tem acho que mais de um ano, eu me arrisco a dizer que foi numa live que eu fiz com a Unity. Foi? Com a Unity do Brasil. Foi. Não foi? E naquele momento que a gente fez a live, que eu fiz a live com a Unity, você chegou, você estava ali animado, querendo entender um pouco mais. E aquilo me chamou muito a atenção, José, porque você tinha um desejo de buscar ser alguém melhor. Só que naquele momento, eu vou contar um pouquinho da sua história, mas agora vai vir com você, tá? O que eu percebi? Eu percebi uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que não sabia por onde começar, que queria, mas que ia tipo um cachorro quando vê uma carne ali do outro lado, só que na frente dessa carne tem um muro, e quando ele pula esse muro, ele se machuca todinho. E aí, o que eu percebo hoje no seu processo? Eu vejo que você é uma pessoa que se tornou mais sábio em relação aos problemas que chegaram na sua vida, porque eles não aconteceram de paraquedas, então você passa a assumir uma responsabilidade frente a isso.
e querer entender por que isso aconteceu e principalmente ter paz dentro de si. Paz de conseguir perceber os outros como dignos das situações que eles desenvolveram, se colocar no seu lugar de ajuda, como uma pessoa capaz de ajudar o outro, respeitando a dignidade daquela pessoa. E eu vejo esse brilho justamente porque você trouxe essa paz, né? E conte mais, vai se aprofundando agora com você. Ô, Vitor, uma verdadeira metralhadora giratória sem foco nenhum, né? A direção, eu costumo falar assim, que a velocidade é menos importante que a direção, né? A direção é mais importante que a velocidade. E naquela época eu tinha muita velocidade de uma forma muito errada. Então, não adianta a gente querer colocar asas se o GPS não está funcionando. Não adianta. Então, a gente quer buscar velocidade, a gente quer buscar alguma coisa que resolva uma condição que você acredita que seja urgente, mas o processo, né, dessa construção, ele é muito mais importante do que o que você está imaginando naquele momento, porque outras coisas aparecem, inúmeras possibilidades aparecem e essa qualificação das escolhas ela fica muito maior, né? Então, com certeza, naquele momento em que eu te procurei, eu estava fazendo o curso da Unity, a fórmula, né, do professor Joe Dispenza, que você está lá, e foi muito legal porque eu saí dali, fui te procurar na rede social. E aí te procurei na rede social, achei, eu já conhecia alguma coisa sobre as constelações familiares e falei, cara, o que o Vitor fala, ele faz muito sentido para mim. E uma coisa muito legal que na época a gente conversou e falou sobre o campo vibratório, que é isso, né? Onde o nosso campo ele se atrai é onde normalmente a gente deve permanecer se for para o nosso crescimento. Se não for para o nosso crescimento, é para o nosso agradecimento e aprendizado. Que bom, bacana. Porque muitas vezes o campo contrai, como o meu campo estava contraído naquela época, mas eu usei essa contração do campo, Vitor, para o meu crescimento. Isso foi muito importante. Eu não busquei os pequenos prazeres, eu não busquei as fugas, eu busquei olhar para dentro, trabalhar o vertical, para que o horizontal pudesse ficar mais claro e objetivo. E quando a gente une verdadeiramente o propósito, né, o ser com o fazer, aí sim, Vitor, a gente recebe esse elogio gostoso do nosso professor, do nosso mestre, porque ele tem essa visão mais sensível de observar, né, de ver o quão é o crescimento. Eu, de verdade, acho, Vitor, que isso deve ser muito bom para você. Quando você olha aí os seus alunos em uma outra condição e uma outra possibilidade, porque eu também sou professor há muitos anos na área da odontologia, e quando eu vejo o meu aluno ele se desenvolver, crescer e andar e com as asas, com o GPS, exato, é muito gratificante, muito gratificante. José, muito bacana o seu feedback, porque você traz um ponto importante que eu percebi na minha própria vida. Não existem atalhos, não é verdade? E quanto que aqui na internet, desde 2020 que veio a pandemia, a gente ficou perdido, não sabia o que era, a gente queria soluções rápidas para os problemas. Tem gente que entrou em depressão, tem gente que entrou em crise de ansiedade, ficava perdido com as próprias questões. E aí chegou o momento mais delicado, né? Eu acho que cada um de vocês passou por isso. No meu foi a grande questão de olhar para mim mesmo, de respeitar o meu tempo, de sair da comparação com os demais, de saber que eu precisaria recomeçar do zero, mesmo tendo uma jornada como advogado, uma jornada como ator, que eu tinha iniciado em 2018, e que aqueles lugares em que eu estive, eles não me trouxeram a felicidade, um pouco de leveza que a vida realmente nos proporciona, mas desde que a gente esteja no nosso lugar. E esse processo ele só pode acontecer na vida das pessoas que, assim como eu, por isso que a constelação, eu vou falar para a Isadora aqui, a constelação não é para qualquer pessoa, apesar dela estar disponível para todos, porque ela exige de você uma coragem, de você identificar os principais emaranhados que te levaram a travar na sua vida hoje, para que você, percebendo isso, você venha com uma tomada de decisão. E aí? Eu assumo a responsabilidade pelo que aconteceu, eu assumo a responsabilidade de ficar nesse lugar,
eu assumo a responsabilidade de sair, de abandonar isso que me gerou essa disfunção, essa doença, esse relacionamento abusivo, e aí você se coloca num lugar que ninguém mais pode fazer por você. O lugar de cuidar da sua criança interior. Então, quando você fala isso, José, é porque, de fato, eu sinto no meu coração a alegria de dever cumprido, porque agora você sabe que só você pode cuidar dessa criança, então você para daquela busca excessiva de curso, atrás de curso, de não sei o quê, porque o conhecimento que você tem hoje, você já consegue ser pai e mãe dessa Sim. criança. E nos conte basicamente o que você percebeu que mudou na sua vida, que você via que tinha essa trava e que hoje você consegue ter uma percepção mais ampla e direcionar para um outro lugar. Exatamente isso, Vitor. Na minha realidade, a compreensão do local da criança, a criança ela vai trabalhar a minha intuição, a minha alegria, vai trabalhar os meus momentos de lazer, mas tem um momento em que a gente tem que colocar o adulto, né? Na área do relacionamento, na área do dinheiro, na área dos negócios. Não é a criança que tem que estar lá. E esse conhecimento sistêmico ele foi decisivo para eu entender até onde a minha criança pode ir, o acolhimento que ela tem, o quão ela é importante para a minha vida, mas até onde ela pode tomar as decisões, né? Daqui para lá, quem toma a decisão é o adulto, é o José, é a pessoa que se preparou para estar naquele lugar, para ter uma consciência maior sobre os atos, porque a partir dessa consciência maior dos atos, tanto da criança quanto do adulto, é que os resultados vão chegar. Né? Se a gente não se posiciona de uma forma adulta, como você bem fala, a criança faz o que quer e o adulto faz o que tem que ser feito, não é isso? Exato. A gente vai continuar tendo resultados da vida infantil, lá da área infantil, onde a gente traz uma série de questões que precisam ser olhadas também com muito carinho, muito cuidado. São os gatilhos, né? Que a reprogramação mental ela é extremamente importante. Todo o processo de olhar para dentro, ele traz efetivamente resultados duradouros. Não quer dizer que a gente não vai passar por questões, como a Grazi falou, a gente vai passar por questões, mas vai entender verdadeiramente a posição do adulto diante daquele desafio e olhar para aquele desafio como crescimento. Né? O que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi. Eu não penso mais em problema como nada errado na minha vida. Ali tem um processo de crescimento. E que a partir dali eu posso me transformar numa pessoa melhor. Eu posso antever mais outras questões que chegarão na minha vida. Então, verdadeiramente, os degraus vão sendo subidos e a escala do desenvolvimento pessoal também. É verdade, José. E a jornada vai valendo a pena, não é mesmo? Exatamente. A gente percebe que às vezes, tem uma frase, né, acho que é Schopenhauer, que diz que nós vivemos na ânsia de ter e no tédio de possuir. Então, quando a gente, às vezes, alcança um desejo, isso é importante trazer aqui, que às vezes a gente alcança algo que a gente esperava toda a nossa felicidade, o nosso propósito, os nossos maiores sonhos. Só que quando a gente chega nesse lugar, muitas das vezes a gente acha que ali está o princípio da felicidade, o princípio, o início de tudo. Mas quando, na verdade, o princípio já começou há muito tempo. E é isso que faz a gente perceber tudo que aconteceu na nossa vida, não mais como o nosso destino, ou mais coincidências, mas sim como parte de um processo. Que aí a gente, retomando para nós essa capacidade de assumir essas rédeas da vida, é isso que a constelação faz. Por isso que, como que você vai criticar algo que traz de volta para as pessoas esse poder de resgatar elas, de ter a própria vida? Eu acho tão incrível. Então, parabéns, José. Obrigado pela sua história, porque, de fato, agora você realmente tem a capacidade de levar isso para milhares de pessoas. Agora você, essa ferramenta de cura, o José, pessoal, para quem não sabe, ele está se candidatando agora para vereador no Rio. Então, imagina a capacidade de você levar esse conhecimento adiante, para que você construa uma cidade, né, cada vez mais em torno desses princípios sistêmicos. Eu não conheço nenhum candidato, já que você citou nesse assunto, que tem essa visão, né, integrativa da vida, uma visão diferente, em que a gente possa levar novas possibilidades. E é importante dizer que o SUS contempla, né? O SUS contempla as terapias integrativas. Então, é possível a gente levar isso para um número de pessoas
muito grande, mesmo sabendo que não é para todos, mas a disponibilidade é para todos. Querer é para todos, né? É. José, muito obrigado. Agora vou passar a palavra para... Vou seguir a ordem aqui que está aqui para mim. Deixa eu passar a palavra para a Graciele, né? Graciele, que tem uma jornada muito incrível também, que, assim como eu, é advogada de formação, mas que eu sei que também deve ter passado por questões que devem ter apagado um pouquinho essa chama, né? Da advocacia. Mas antes de passar a palavra para a Graciele, hoje, nesse lugar de constelador familiar, nessa função, no exercício dessa função, eu vejo que cada vez mais aquilo que eu escolhi lá atrás no direito, eu vejo sendo exercido hoje, pessoas que buscam solução dos problemas. E aí a gente sai dessa postura de ser salvador, de às vezes colocar para o judiciário, que está cheio de demanda, que às vezes nem olha o seu processo, que não quer saber, aí você tem que recorrer, aí as partes todas frustradas. Aqui não tem isso. Aqui somente quem tem a coragem, tanto o facilitador com seus 50%, tanto a pessoa que busca essa ajuda, esse processo de cura ou de solução, ele acontece. Porque a sinergia de vontades, é um acordo de vontades. A gente sabe no direito a necessidade desse acordo de vontades para que um negócio aconteça, né? Então, Graciele, hoje o que você percebe na sua vida que você tinha de travas antes, né, de chegar à constelação mesmo, de se aprofundar, e o que hoje você percebe que mudou e como você pretende, né, levar esse caminho adiante na sua vida? Então, o que mudou para mim, basicamente, foi assumir o protagonismo da minha vida. Eu não tinha isso dentro de mim. Eu sabia que eu queria transformar a vida das pessoas de alguma forma, e é por isso até mesmo que eu fui para o direito. Eu achava que por meio da advocacia eu iria fazer isso, e sim, a advocacia auxilia as pessoas de alguma forma quando elas têm algum problema. Mas para mim, né, na minha situação, essa busca continuava, eu não encontrava a verdadeira realização ali. E isso foi me consumindo aos poucos, esse sentimento de incompletude, né? No sentido até mesmo do título aqui, né? De contar o verdadeiro lugar. Quando você está fora do seu lugar, você não consegue expor ao mundo o seu verdadeiro potencial. E aí, quando você passa a entender que algumas coisas podem sim ser mudadas, que você pode ir para outros lugares em que você consiga demonstrar para o mundo realmente aquilo que você tem de melhor, os seus pontos fortes, que você pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas, auxiliá-las a chegar em outro lugar, que é o que a gente consegue fazer com as constelações. Você acaba tendo um norte maior e uma luz aí no fim do túnel, né? Então, é claro que toda experiência é válida, né? O direito permanece conosco, e nós carregamos ele, não podemos excluí-lo, né? A gente também vê sobre isso na parte sistêmica, mas é como se fosse juntar algumas... como se fossem algumas trouxinhas, né? A gente vai tendo conhecimento ali, a gente vai angariando conhecimentos do outro lado, e é isso que faz a gente único, é isso que faz a gente merecedor daquilo que a gente do potencial que a gente tem. Então, no final, tudo vale a pena. Acho que é isso. Você trouxe uma explicação perfeita mesmo da constelação, porque na constelação a gente chega, né? É claro que você vai encontrar diversos consteladores no caminho, digo para todos no geral aqui, mas a constelação, nós começamos num ponto e nós saímos em outro. Por meio da constelação, a realidade se revela para nós. E é isso que é a grande capacidade que nós desenvolvemos como facilitador, como pessoas mesmo, ao longo da nossa vida. É a nossa capacidade de olhar para a realidade tal como ela é.
Será que nós estamos aceitando a realidade? Ou será que ainda nós estamos evitando com uma postura infantil, com medo de algo? Será que hoje o que eu estou trazendo para a minha vida são reflexos do que os meus pais vivenciaram lá atrás? Será que eu realmente busco olhar para a realidade ou ainda busco manter essa postura infantil para me permanecer seguro diante da minha família? E a gente vê todos esses aspectos, o quanto a constelação nos ajuda a olhar para isso. E hoje, né, Graciele, é importante frisar que a sua história, eu falo porque eu conheço a história de cada um. Vocês veem que a formação, de fato, é um lugar para cada um estar ali, sendo quem você é, né? A sua história, por meio das questões de saúde que foram envolvidas, que vão vamos dizer assim, envolver no ambiente familiar. Você poderia muito bem ter dito não para esse processo. Você poderia ter passado, ter buscado outro profissional, na verdade, mas você disse esse sim para a constelação, para a formação. E hoje, o que eu mais vejo em você, por mais que essas questões elas te envolvam no primeiro momento, é que elas não se tornam mais quem você é. E perceba a importância disso, porque o ambiente deixa de moldar você para que agora você comece a moldar o ambiente. E quando você tem essa chave, é a chave de luz e vida que se instala em você. Se você é essa pessoa que tem luz e vida, onde quer que você esteja, você traz luz e vida. Mesmo que ainda esteja e haja escuridão. E essa chave é a mais poderosa. Porque por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a nossa família tenha seus desafios, dentro de você ainda existe a esperança pela vida. E é isso que eu sou mais grato, que eu tenho certeza que você percebeu ao longo desse processo. Porque a vida, pessoal, ela é sim repleta de desafios. Eu tenho desafios, o José, a Lolita, o doutor Joe Dispenza tem seus desafios. Mas a grande questão é que a gente mesmo tendo essas questões, esses desafios, que às vezes nos paralisam mesmo, a gente ainda tem essa esperança e esse desejo pela vida. E é isso que nos capacita e nos possibilita ajudar as pessoas. E é por isso que eu vejo hoje em você essa possibilidade, porque a gente não precisa estar 100% pronto para começar. Imagina se lá atrás eu quisesse... Na verdade, eu demorei 1 ano e meio, que eu queria começar tudo pronto. Mas aí chegou um convite de uma colega, né, Ana Lisbão, e vamos fazer uma live. Como assim fazer uma live? Mas eu não sei o quê. Eu disse sim. E a partir dali, pessoal, desde então eu nunca mais parei. É por isso que eu vejo você, essa capacidade de auxiliar as pessoas. Então nunca se esqueça disso. Mesmo que às vezes o processo seja árduo, por mais que as coisas mostrem vontade, lembre que dentro de você existe essa esperança e esse desejo pela vida. E é isso que nos faz tornar um pouquinho mais leve, a vida mais leve e ajudar os outros. Faz sentido? Faz, totalmente. Acaba, quando você falou, né, sobre a questão do ambiente, né? Do ambiente de mudar e a partir deste momento você mudar o ambiente. Eu vejo como se fosse trocando, o poder trocando de mãos, né? Então, acaba saindo do ambiente e indo para você. E aí você começa a perceber que realmente, não, eu tenho poder aqui, né? Eu posso mudar sim a minha história. Eu posso fazer diferente do que os meus antepassados fizeram. Não melhor nem pior, apenas diferente. Então eu tenho essa possibilidade de viver de fato o que eu vim realmente para fazer aqui. Eu não preciso estar presa ao que aconteceu. Eu respeito, eu honro, mas eu posso seguir, carregar o que é de bom por amor, né? E seguir, conseguindo olhar de frente, né, para a sua vida e não olhar mais para trás, para a morte, como acontece com várias pessoas, né, que acabam passando a vida inteira nessa situação. E é só a gente sair fora de casa para a gente observar até mesmo no olhar das pessoas, né, como isso realmente acontece. As pessoas estão perdidas, né? Então, por isso é essencial encontrar esse tipo de ferramenta como a constelação, para que a gente tenha
um norte, uma saída para várias das nossas questões que a gente vem carregando como um fardo pesado ao longo da vida. Com certeza, Graciele. Muito obrigado pela sua percepção, porque basicamente isso, mais do que a constelação em si, né? Eu vou falar mais geral, é sobre encontrar o seu lugar. Quando você encontra o seu lugar, você expande a partir dele. Só que às vezes a gente está ocupando o lugar da nossa mãe, ocupando o lugar do irmão, ocupando o lugar do esposo. Aí quando você vê, você não tem mais o seu lugar. Você tá em muitos lugares, e aí você não consegue mais expandir. É por isso que a gente trava na vida. Quando a gente retoma esse poder e direciona para realmente a partir do nosso lugar, as coisas mudam. E é isso, obrigado, Graciele. Que eu também vejo na Lolita, não é mesmo, Lolita? Conseguiu agora estar aqui. A Lolita fez um dos depoimentos mais lindos que eu já recebi nessas 6 turmas de formação, que foi aquele ao vivo, né? Eu me emocionei, pessoal, porque hoje, as pessoas não sabem, mas o meu objeto de estudos hoje em dia é basicamente conhecer mais sobre Jesus Cristo, sobre a sua passagem, sobre a sua vivência aqui na Terra, sobre o que ele ensinou para a gente. Será que a gente está aplicando o que ele ensinou? E cada vez, quanto mais eu busco esses ensinamentos, mais eu vejo quanto isso faz sentido dentro da constelação. Então não é algo distante, tudo é sobre esse amor. Só que às vezes a gente está num amor infantil, às vezes a gente está de fato num amor adulto que cresce, que coopera, que expande. E com a Lolita não foi diferente, né? A Lolita sempre foi uma pessoa que tinha esse amor muito grande dentro dela, mas que às vezes era um amor que ela buscava receber dos outros, uma expectativa, uma aprovação. E hoje, eu acho que esse passo de estar aqui hoje ao vivo, né, Lolita, já é um grande passo na sua vida, né? Então, me conte um pouco mais sobre a sua jornada, né? O que você percebeu que estava travado, o que era uma tragédia na sua vida por estar fora do seu lugar e como hoje, com essa visão, você está se encontrando, direcionando para um outro lugar, né? Noite, todo mundo agora, né? Mas, para mim, na minha vida mudou, assim. Na verdade, eu tive uma visão totalmente diferente. Tanto que no depoimento que eu fiz do videozinho, né? Eu até falei que eu acho que nessa formação a gente recebe uma lente nova para ter uma visão diferente das coisas. A gente começa a olhar para os fatos e não para as percepções que a gente tem infantil, né? E isso para mim foi um virar de chave, assim, a formação inteira ela trouxe mudança para o meu pessoal. Eu era muito ansiosa, eu ainda sou um pouco, mas só essa situação do começo da live já seria um motivo de eu travar, de eu falar, gente, olha, vão vocês, entendeu? Beijo, não é para mim. E eu tô super tranquila, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que não cabe a nós. Então, o que cabe a mim, eu tô conseguindo ir. E eu, porque eu esperava que alguém viesse, que alguém me ajudasse. E isso é uma coisa que não dá, né? A gente tem que fazer. Então, esse adulto que a formação faz, né? Não é nem que faz, é que a gente entende, né? Que tá na hora da gente adultecer, que tá na hora da gente tomar as rédeas da vida, é o momento em que a gente consegue ter uma postura diferente no trabalho. Hoje eu tenho uma postura muito diferente no meu trabalho, eu consigo me posicionar e antes eu vivia no medo, né? Na vida inteira, relacionamento, família, profissional, com amigos, então eu vivia no medo, vivia na insegurança, a minha autoestima era, né? Era uma baixa estima, zero. E aí tudo foi se alimentando as coisas com um olhar diferente. É igual o que a a gente tem a possibilidade de fazer as pazes com os nossos emaranhados, né, com o nosso sistema e para frente, né, e continuar pertencendo a essa família, continuar honrando ainda mais, né, por amor e não pela dor, porque é muito triste viver pela dor, né? Eu não tinha sonhos, eu não tinha
para falar bem a verdade. Assim. Para mim, eu trabalhava, eu chegava em casa, eu tratava ali da situação da casa, filho, e só. Eu não tinha uma expectativa, eu não tinha meta, eu não tinha objetivo. Para mim, era só sobreviver. E hoje eu tenho uma linda visão assim, de vida, sabe? De ser grato. E é uma vida linda que eu tenho. E a constelação me trouxe esse olhar de, poxa, independente do que aconteceu, eu cheguei aqui e tudo que aconteceu fez parte para que eu chegasse. Então, essa formação, ela traz esse olhar. Não só para né? Mas para a vida. Existe na nossa turma pessoas que não trabalham com a constelação e que encontraram só encontraram o seu lugar na vida, no mundo, né? E eu acho que faz todo sentido esse nome. E eu me emociono um pouco para falar sobre isso. Mas basicamente eu tenho tido avanços muito grandes. Assim. Isso não eu fiz isso e eu estou muito feliz com isso, sabe? Isso passa para mim. Lolita, fico muito feliz de saber disso, porque justamente vocês que estão aqui sabem que teve um processo, né? A gente Sim, podia e não estar é nos nossos. fácil, né? A gente podia estar ali facilmente deixar de assistir, porque as aulas são ao vivo. Então não é um curso gravado ali, demanda a sua energia, o seu momento presente, que você poderia estar com amigos, família, com os filhos curtindo, mas você se compromete consigo mesmo. Você diz para si, eu quero mudar isso. E é isso que falta hoje em dia nas pessoas, dar este passo, mas sabendo que ele tem um preço. E um preço que é a construção dessa jornada. Porque percebo que no nosso cérebro, por que não existe atalhos? Porque tudo no nosso cérebro é construído. Ele precisa se fortalecer. E aí o que acontece? Quando os traumas eles acontecem, eles nos mostram aquilo que a gente precisa desconstruir para construir algo novo, colocar algo novo no lugar. O câncer se chama neoplasia, é um corpo novo no seu corpo. Já que você só trouxe coisa velha, só bagunça, ele chega ali e agora ele quer tomar para si toda a energia. E é isso que acontece, pessoal. Por isso que a gente tem que desejar, a cada dia que a gente acorda, a oportunidade de estar aqui, de acreditar que é possível fazer diferente, de ter o desejo pela vida, porque se a gente acorda, é porque ainda tem mais um propósito aqui, entendeu? E isso que a Lolita falou é importante, a gente às vezes só sobrevive. Quantas vezes lá Tá no no passado, automático, né? a gente vai deixando de perceber a vida. Eu acho que hoje, com essa percepção que eu tenho, né, eu vejo como muito gratificante ter nascido libriano, né? Porque o que o libriano faz é só contemplar, é observar, é admirar, e isso se torna mais fácil. Então, quando a gente É um pouco é, difícil ser ariana nesse sentido. você tem Eu já, que eu já nasci aquela... leonino, né? Leonino é outro desafio. Meu Deus! Por que eu digo isso, pessoal? Porque existem alguns princípios, né, nessa minha busca que eu aprendi que são algumas coisas entre elas. A verdade que existe em tudo, a beleza e a bondade. Todos nós temos isso dentro de nós. Só que quando a gente fica envolvido na raiva em excesso, no medo, na fuga, ou dentro demais de você, você não enxerga nada disso. Então, quantas vezes a gente ficou preso em um corpo que já não nos serve mais? A gente às vezes carrega um cadáver que às vezes já está fedendo, mas a gente insiste em trazer ele para as nossas vidas. Por isso que a constelação ela te coloca no estado do novo, naquilo que você tem um frio na barriga, mas você vai mesmo assim. E não tem outra escolha se não encontrar o seu lugar no mundo. E hoje, quando a gente faz essa live aqui, a primeira vez que eu faço essa live nas pré-inscrições, eu faço geralmente quando eu lanço a formação, né? Ver hoje o resultado dessas pessoas, o brilho, né, no rosto, a vontade de viver. Vocês veem que aqui não tem um script, é cada um sendo quem é, através do que aprendeu, trazendo isso para a sua vida. Então, eu quero agradecer para a gente fechar aqui com chave de ouro, né, passar a palavra para cada um de vocês, que a gente está no momento das pré-inscrições até o domingo, então quem tiver interesse de se inscrever na formação, as aulas são ao vivo, pessoal, serão 20,
19 encontros nessa nova turma. Nós começamos no dia 17 de novembro e vamos até 30 de março. E essa vai ser a minha última turma 100% ao vivo, né? Então, as próximas vão ser gravadas, a parte teórica, só as dinâmicas que a gente vai ter ao vivo. Então, quem ainda não teve essa oportunidade, se inscreva, venha comigo e com toda a nossa turma de pessoas que realmente se conhecem e que se tornam amigas, não é um grupo frio, não. E que a gente, vendo a cura um do outro, a gente busca trazer para a nossa própria vida. Então, muito, muito obrigado. Vou começar pelo José aí, né, José? Fale, se despeça das pessoas e traga uma mensagem do seu coração. Quero trazer uma mensagem, sim, muito importante. Ela vibra muito forte em mim, minhas colegas de turma, a Grazi e a Lolita, queridas. Foi muito bacana a gente passar por esse período junto, principalmente porque a gente aprende muito com a vivência do outro também, né? Se alguém tivesse falado para mim, Vitor, e isso custou chegar, que o desenvolvimento pessoal ele deve vir antes do que qualquer outra escolha que a gente faz na vida, com certeza absoluta, as questões poderiam ter sido trabalhadas de uma forma diferente, o aprendizado poderia ter sido feito de uma forma diferente. Eu desconstruí verdadeiramente o que a dor ensina. Eu não tenho a menor necessidade de entender que a dor seja um mecanismo de percepção, de ensinamento, verdadeiramente. Então, vocês aí que estão acompanhando, invistam, olhem para o autoconhecimento, porque todos nós temos um propósito primário. Esse propósito primário é o que a gente veio fazer aqui. Nós nascemos para quê? Então, todos nós, como diz o Vitor aí, eu também adoro a vida de Jesus, e tem uma passagem de Jesus que eu reflito muito, que fala sobre que os mortos cuidem dos seus mortos. A gente tem que olhar para a vida. Então, olhar para o momento presente, o que a gente está fazendo na nossa vida agora. O que a gente tem de mais valioso na vida é nosso tempo. É o prana. O que a gente está fazendo nesse momento é o que vai transformar verdadeiramente o que as pessoas buscam no amanhã. Porque o amanhã é outro maia, é outra ilusão. Se a gente não construir hoje, a gente vai continuar acreditando que amanhã vai ser um dia melhor e amanhã vai ser outro dia e vai ter sempre um outro dia. A construção hoje, de olhar para dentro. E sabe, Vitor e colegas, eu vejo muito minha missão em poder transmitir isso para as pessoas, para as mulheres, para as mães que querem engravidar ou que estão grávidas, porque o pensamento e o sentimento vai mudar radicalmente aquela pessoa que está chegando. E essa visão diferente, ela vai construir um ambiente, um sistema que verdadeiramente vai impactar na vida dessa família que tá recebendo essa pessoa chegando. Então, a minha missão vem muito hoje em poder fazer e levar esse poder transformador para as mulheres, para as mães, e que essas pessoas elas possam levar isso diretamente para os seus filhos, e aí sim eu vejo que o mundo vai ser bem diferente. Uau, que bacana, hein, José? Ganhou meu voto, hein? Porque seu voto para mim, já estou eleito. Parabéns, que lindo a sua fala, porque de fato é isso mesmo, né? Começa lá de trás. Se as mães tivessem a possibilidade de já acessar esse conhecimento aqui, certamente muitas questões teriam sido, de certa forma, não, digamos assim, impedidas, mas evitadas, né, de traumatizar. Quantas vezes a gente vê porque a mãe fuma, porque a mãe é muito estressada, e a criança ela acaba já crescendo com isso. O ambiente da barriga da mãe se torna um ambiente hostil. Então, querendo ou não, se a mãe tem essa oportunidade, se ela percebe a criança como parte dela, ela já começa a pensar empaticamente nessa criança e no futuro dela. Então, realmente, parabéns aí pela percepção. Muito obrigado, José, pela sua... Obrigado a vocês aí, que foi muito bacana, legal. Sua partilha conosco. Você faz parte, hein? Agora deixa eu trazer a palavra para Graciele. Graciele. Se estivesse no Rio, eu votaria também, José. Mas você sabe que isso aí, para mim, é maravilhoso. A gente defende uma pauta, né, que é muito sensível, que é a pessoa com deficiência,
80% da minha rede social são mulheres e mães de pessoas com deficiência ou que têm afinidade com respeito a isso. A minha missão está muito aí. Desculpa aí invadir sua fala. Não, imagina, realmente é algo tão importante e que se fala cada vez mais, mas parece que ainda é pouco, né? Para que esse auxílio realmente chegue nessas classes, nessas pessoas que realmente precisam. E eu vi também a sua mudança aí ao longo da formação. Até o olhar dele mudou, né? Eu falei para ele já, quando a gente fez uma dinâmica lá, ele era mais fechado, assim. Eu falei, meu Deus, agora pode dar palestra? Pode subir nos palanques aí. Assim como a Lolita também. Foi uma bênção, foi muito bom, né? Estar com vocês. Eu agradeço muito a esse novo aprendizado aí que o Universo me trouxe. Já conheci o Vitor, acho que lá no início que o Vitor começou, eu já pensava, já estudava um pouco das constelações, então eu já tinha tido um contato com o Vitor no início, acho que uns 3 anos atrás, mas a vida, ela vai dando voltas e vai nos fazendo entender o que a gente realmente precisa, né? E aí, cá estou aqui de novo, novamente no encontro com o Vitor aí, sempre me auxiliando muito, não só na formação, ele sabe, no off também, a gente conversa bastante, e tudo isso tem sido de um aprendizado excepcional, assim, para mim. Cada fala dele me ajuda muito. Inclusive, agradeço aí, Vitor, mais uma vez, eu já te agradeci, mas acho que nunca é demais, porque no mundo que a gente vive, encontrar pessoas assim, que estão dispostas a olhar para o outro, é raridade, né? Então, agradeço muito. Foi de grande valia todo esse processo. E, de fato, é modificador. É incrível, sempre que a gente vai olhando o que a gente era no início e vai comparando com o que a gente se tornou. E entender e ver, né, vislumbrar que a gente melhorou tanto assim, que a gente já não carrega mais tantas travas assim, é gratificante demais, né? O ruim seria se a gente olhasse para trás e visse e visse que a gente não mudou nada, né? Que a gente não evoluiu bem, né, em alguma coisa, em alguma questão que a gente gostaria. E esse é o benefício da constelação, você deixar esses pesos para trás, pesos que provavelmente não são seus, e assumir o controle da sua vida, o seu verdadeiro lugar, né? Que é como o Vitor gosta muito de chamar. Então, se alguém estiver disposto a entrar nessa caminhada, tenho certeza que não vai ser em vão, muito pelo contrário, vai ser uma pessoa transformada por dentro e ainda tendo a possibilidade de transformar as pessoas quando sair. Que bacana, muito obrigado, Graciele. Porque, como o José falou lá no início, né? De fato, o que eu mais vejo de grande valia na constelação, não na constelação, no que eu proporciono para vocês, é que é como se eu pegasse a lanterna e a gente vai junto, e aí lá no final, cada um recebe a sua própria lanterna. E aí agora é com vocês, deixe de ser uma muleta para que vocês possam iluminar o caminho de vocês como o caminho de outras pessoas, porque lá atrás eu precisei acreditar nessa esperança que eu te falei, da vida. Acreditar que a luz habita em mim, a luz de vida. E aí tudo começa dentro de nós, esse princípio, esse desejo de respeitar o luto. O luto que eu digo é o luto de um dia ruim, de uma dificuldade que a gente passou, de ficar quietinho. Quando às vezes a gente vê os outros expandindo, não, fica quietinho, respeite seu tempo, para com os barulhos do mundo, respeite o seu silêncio. Isso. E é isso que nos ajuda a reorganizar para que a gente volte para esse lugar de luz e vida e, na verdade, espelhar, porque a gente só pode inspirar os outros a terem também essa visão que a gente reconheceu dentro de nós. Por isso que eu vejo na constelação um caminho de cooperação, um caminho de fato, de união das partes, né? Eu sempre falo de reencontro das partes, porque aqui todo mundo tem o seu lugar, todo mundo pode ter o seu brilho de luz
e assim a gente vai evoluir como consciência, a gente evolui como um Estado, a gente evolui como país, a gente evolui como planeta. Eu acredito nisso, por isso que eu sigo aqui buscando formar a 7ª turma também, para que outras pessoas cheguem ao final. E cada vez mais a gente dê um pouquinho de nós para esse processo, porque ele não vai parar. A partir de agora ele só vai expandir. Então, o que eu mais desejo a todos que estão conosco nessa live é que reconheçam o mais rápido possível dentro de você esse desejo pela vida, porque agora a consciência ela só está expandindo, ela não vai mais retroagir o medo, tudo aquilo que a televisão, tudo aquilo, essas coisas que propagavam uma só consciência, agora já não consegue segurar este nível de consciência. Então, começa por dentro. Né, Lolita? Tem uma frase que eu tenho falado muito, e eu acho muito interessante que a gente vai falar ela agora, porque ela me resume muito, assim, esse processo que eu tive. Se você levantar do caixão, o velório acaba. Então, se você decide participar desse caminho, se você escolhe, né, sair dessas zonas de sofrimento, de dor, vai fluir com leveza, né? Independente do lugar que você estiver, independente da situação que você se encontra. E eu acho que a formação ela possibilita isso, né? Te dá um suporte para você levantar e ir para a vida. E quando você levanta e vai, coisas incríveis acontecem. Surreal. Eu jamais imaginaria estar participando de uma live há alguns meses atrás com pessoas sensacionais. E hoje eu estou. Então, eu acho que a formação ela te coloca no lugar certo, no seu lugar do mundo. E eu espero que cada um que esteja aqui assistindo, que esteja, que se permita. É uma formação completa com relação ao conhecimento. O Vitor, ele entrega tudo do início ao fim, ele dá o seu 100%, então vai também com o seu 100% que a colheita é gigantesca. Você não tem ideia dos benefícios que essa formação possibilita para você, para E, nós, para e mim. principalmente a nossa amizade, né? Que agora cada um de vocês faz parte da minha jornada, eu faço parte da jornada de vocês. E, Exatamente. e por mais que às vezes a gente se esqueça algo, algum conceito, né? Isso eu li uma vez uma frase e realmente era muito importante. Às vezes a gente esquece o que a pessoa disse, mas a gente nunca vai esquecer a forma como ela nos fez sentir. Então eu tenho certeza que a emoção dessa vivência, ela vai ser levada através da eternidade, através dos caminhos cósmicos que nós vamos nos encontrar e reencontrar, porque querendo ou não, nós construímos algo juntos e é algo que se manterá através da eternidade, porque esse é o verdadeiro sentido do amor. Ele é compartilhado, ele é nutrido e ele é levado adiante. E é só isso que existe, esse amor. Então, muito obrigado. Na verdade, quando alguém falou sobre entrar na formação, é muito mais sobre acessar a formação. O que é acessar? Acessar essas informações, acessar esse verdadeiro amor. Um amor que nutre, que leva, que respeita. É isso que a gente leva. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Quem tiver interesse na próxima turma da formação, é só me enviar um direct que eu falo, trago todas as informações para você. E nos vemos em breve por aí. Muito, muito obrigado. Muito bom saber que vocês encontraram o seu lugar no mundo, porque é uma tragédia, não é mesmo? Ficar fora do seu lugar, só sofrimento, mimimi, gente reclamando, que eu não dou conta mais. Por isso eu preciso crescer esse ambiente. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, José, Graciele, Lolita. Até uma próxima, gente. Excelente noite para vocês.